Uma senhora teimosa enfrentou um síndico arrogante que bloqueou seu caminho à praia frequentada há décadas. Determinada a lutar por seus direitos, ela descobriu documentos inesperados. Era proprietária de parte da praia que o condomínio alegava possuir. Uma reviravolta que transformou não apenas o acesso à praia, mas toda uma comunidade. Uma história de coragem, justiça e união que vai emocionar você. Deixe seu like, inscreva-se e conte de onde está assistindo essa incrível jornada. Vocês não vão acreditar no que aquele síndico metido à besta tentou fazer comigo. Ele teve a audácia, a petulância de me impedir de ir à praia que frequento há mais de 30 anos. Mas deixa eu contar essa história direito, porque o que aconteceu depois... minha filha, foi uma reviravolta que nem novela das 9. Era uma manhã de abril, sol batendo na janela, aquele dia perfeito para sentir a areia entre os dedos. Como sempre fiz nas últimas 3 décadas, peguei minha bolsa de praia, meu chapéu de palha, aquele que minha neta diz que está fora de moda, mas quem se importa, e saí para minha caminhada matinal na praia. Esse ritual diário é mais sagrado para mim que missão de domingo, viu? Só que quando cheguei ao caminho de sempre, o que eu encontro? Um portão enorme, de metal, brilhando de tão novo com uma placa gigante. Propriedade privada, acesso restrito. E parado ali, com uma pose de quem comeu e não gostou, estava ele, o síndico do residencial Estrela do Mar, aquele condomínio de luxo que tinha brotado como praga na nossa costa. Senhora, esta praia agora pertence aos moradores do residencial. A senhora não pode passar, ele disse, olhando por cima daqueles óculos escuros caríssimos, como se eu fosse uma formiga atrapalhando seu dia. Olhei bem na cara dele e soltei. Escuta aqui, meu filho. Eu piso nessa areia desde antes de você nascer. Quem é você para me dizer onde posso ou não caminhar? Ele deu aquele sorrisinho síndico padrão e balançou a prancheta na minha cara. São as novas regras, vovozinha. Condomínio privado, praia privada. A senhora pode reclamar na prefeitura, se quiser. Próximo. Vovozinha. Vovozinha. Aos meus 67 anos posso até ser avó com muito orgulho, mas nunca, jamais, aceito ser diminuída por um almofadinha de terno que provavelmente não sabe nem fritar um ovo. Voltei para casa espumando de raiva. Meu marido, que Deus o tenha, sempre, dizia que minha teimosia era maior que o mar. Pois é, ele estava certo. Naquele momento decidi, isso não ia ficar assim. O tal condomínio Estrela do Mar tinha surgido praticamente do dia para a noite. Onde antes era uma área de vegetação nativa, de repente apareceram torres de apartamentos com nomes ridículos, tipo Brisa do Oceano e Pérola Azul. Tudo muito chique, muito caro, muito intruso. No dia seguinte voltei, e no outro também. Todo santo dia eu aparecia no portão como um teste de paciência. O síndico, descobri que se chamava Roberto, mas para mim será sempre o Almofadinha. Já revirava os olhos quando me via chegando. Às vezes mandava os seguranças me barrarem, como se eu fosse algum tipo de ameaça terrorista. Eu com minhas havaianas surradas e meu protetor solar fator 70. A senhora está perturbando a ordem, ele dizia. Eu respondia, e você está perturbando minha pressão arterial, mas nenhum de nós vai ceder, não é mesmo? Depois de 2 semanas desse cabo de guerra, percebi que precisava de uma estratégia melhor. Comecei a pesquisar. Liguei para minha neta Júlia, estudante de Direito no 2º ano. Vovó, praias são bens públicos. Eles não podem restringir acesso assim. Ela explicou toda orgulhosa do conhecimento jurídico. Armada com essa informação, fui à prefeitura. O atendente, um rapaz que sempre comprava peixe do meu falecido marido, me olhou com pena. Dona Teresa, infelizmente aquela área foi vendida para o empreendimento com direito a uso exclusivo da faixa de areia. Está tudo documentado. Saí, de lá com mais dúvidas que certezas. Como pode uma praia ser vendida? Isso estava errado, eu sentia no fundo da minha alma. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no meu Augusto, que passou a vida toda como pescador naquela praia. Nas tardes que sentávamos juntos vendo o pôr do sol, nos churrascos de domingo com os vizinhos, nas crianças da comunidade aprendendo a nadar ali. Tantas memórias que um portão agora queria apagar.
Foi remexendo nessas lembranças que tive. Um estalo. Augusto sempre guardava documentos importantes numa caixa de madeira no sótão. Ele era organizado demais para um pescador, como eu sempre brincava. Subi as escadas, minhas joelhas reclamando a cada degrau, e enfiei a cabeça no sótão empoeirado. A caixa estava lá, exatamente onde ele deixou antes de nos deixar 5 anos atrás. Abri com cuidado, como quem abre um tesouro. Dentro, havia papéis de todos os tipos, certidão de nascimento, nossa certidão de casamento já amarelada, documentos do barco e um envelope pardo selado com a palavra propriedade escrita à mão. Abri com o coração acelerado. O que encontrei me deixou sem ar. Era uma escritura, datada de 1975, onde meu marido comprava de um antigo fazendeiro local lotes costeiros, com acesso direto ao mar, incluindo faixa de areia correspondente. Junto havia um mapa detalhado e um bilhete escrito com a letra torta de Augusto. Para garantir nosso pedacinho de paraíso para sempre. Um dia você vai entender. E como entendi? Aquele homem, sempre pensando à frente, tinha comprado não só nossa casa, mas uma parte considerável da praia. Uma praia que agora o tal condomínio dizia ser propriedade deles. No dia seguinte, acordei como uma mulher renascida. Coloquei meu vestido estampado mais colorido, aquele que minhas amigas dizem que parece um jardim ambulante, e marchei até o portão do condomínio com a pasta de documentos debaixo do braço. "O síndico, por favor", pedi ao segurança, com um sorriso que não combinava nada com a revolução que estava prestes a iniciar. Roberto apareceu alguns minutos depois, claramente irritado com a interrupção do seu dia importante de... Bem, seja lá o que síndicos fazem quando não. Estão impedindo senhoras de caminharem na praia. Senhora Teresa, não é? Pensei que já tínhamos esclarecido a situação. Ele disse sem nem disfarçar o desdém. Ah, esclarecemos sim. Só não do jeito que você imagina, respondi, abrindo a pasta com uma calma que escondia a tempestade dentro de mim. Estes são os documentos que comprovam que eu sou proprietária de 40% da faixa de areia que você chama de praia privativa, incluindo, veja só que interessante, o trecho exato onde você construiu aquela área de espreguiçadeiras caríssimas. A cara dele. Ah, se eu pudesse emoldurar aquele momento. Primeiro veio o choque, depois a descrença, então aquela raiva contida de quem não está acostumado a ser contrariado. Ele pegou os papéis com a ponta dos dedos como se fossem contaminados. Isso não pode ser real. Estes documentos são antigos demais, provavelmente nem têm validade jurídica. Ele tentou argumentar, folheando freneticamente as páginas. Selo do cartório de registro de imóveis discorda de você, querido. Está tudo legalizado, renovado e atualizado. Meu marido pode ter sido apenas um pescador, mas sabia muito bem como proteger o que era nosso. Roberto engoliu em seco. Dava para ver as engrenagens girando naquela cabeça de executivo aposentado, que agora brincava de ser o dono do pedaço. Vamos precisar verificar isso com nossos advogados, ele gaguejou. Verifique à vontade. Enquanto isso, pode abrir esse portão porque eu vou dar minha caminhada. Na minha praia. Naquele dia caminhei com um prazer especial. Cada grão de areia sob meus pés parecia celebrar comigo. Augusto, seu velho esperto, você pensou em tudo. Mas isso foi só o começo da guerra. Nos dias seguintes, o síndico mostrou que não ia desistir fácil. Primeiro vieram as intimidações veladas. A senhora mora sozinha, não é? Deve ser. Preocupante a segurança nesses dias. Depois, as táticas mais diretas. Câmeras de segurança, coincidentemente, instaladas apontando para minha casa. Seguranças fazendo rondas quando meus netos vinham me visitar. Cartas de advertência por perturbação da ordem, quando eu ligava meu rádio um pouco mais alto no fim da tarde. A comunidade local, que antes observava minha batalha com distância cautelosa, começou a se envolver quando o síndico cancelou o Festival do Camarão, tradição centenária da nossa cidade, alegando que a praia agora era área restrita e eventos públicos estavam proibidos. O Festival do Camarão não era apenas uma festa, era o sustento de muitas famílias locais. As rendeiras vendiam suas peças. Os pescadores comercializavam diretamente para os turistas. Os artesãos expunham seus trabalhos.
Quando aquele portão impediu tudo isso, a revolta se espalhou como fogo em palha seca. Seu Nelson, pescador de 80 anos que conhecia cada pedra daquela costa, foi o primeiro a bater na minha porta. Dona Teresa, é verdade que a senhora tem documentos? Da praia? Confirmei, mostrando as cópias que já tinha providenciado. Os olhos dele brilharam como as escamas dos peixes que pescava. Então temos uma chance. Em poucos dias, minha sala de estar se transformou em um quartel-general improvisado. Pescadores, rendeiras, comerciantes locais, todos vinham discutir estratégias. Mapas espalhados pela mesa, cafezinho sempre no fogo e aquela energia contagiosa de quem sabe que está do lado certo da história. Enquanto isso, eu continuava minha rotina de provocações diárias ao síndico. Bom dia, Roberto. O mar está lindo hoje, não? Quase tão azul quanto sua cara quando me vê chegando. Ele bufava, mas não podia mais me impedir de passar. Meus documentos estavam sendo analisados pelos advogados do condomínio e até lá eu tinha ganhado o direito de acesso. Pequena vitória, mas ainda assim, vitória. Foi durante esse período que descobri uma aliada inesperada. Estava eu caminhando pela praia quando uma senhora elegante, daquelas com roupa de marca até para molhar os pés na água, se aproximou. Teresa Mendonça, você não me reconhece? Olhei bem para aquele rosto maquiado e por baixo das camadas de protetor e base reconheci. Margarida Fontes, da escola estadual. Ela sorriu, confirmando. Margarida tinha sido minha colega no ginásio, há mais de 50 anos. Agora era viúva de um empresário do ramo hoteleiro e, surpresa, moradora do residencial Estrela do Mar. Eu soube da sua briga com o síndico. Todo o condomínio comenta. Ela confessou, baixando a voz como se estivéssemos trocando segredos de adolescentes. A maioria dos moradores nem sabia que a praia era considerada privada quando compraram os apartamentos. Muitos estão revoltados com as taxas extras que pagamos para manutenção da área exclusiva. Aquilo foi uma revelação. Os próprios condôminos não estavam totalmente alinhados com as práticas do síndico. Margarida se ofereceu para ser meus olhos e ouvidos dentro do condomínio, me mantendo informada sobre as reuniões e decisões do conselho. Foi assim que descobri o plano mais absurdo de todos. O síndico pretendia construir um spa de luxo, exatamente no ponto onde os pescadores guardavam seus barcos há gerações. O projeto já tinha sido aprovado pelo conselho e as obras começariam em 2 meses. Eles querem transformar a praia em um resort privativo, explicou Margarida, me mostrando fotos do projeto em seu celular caríssimo. Piscina de borda infinita sobre as pedras, restaurante gourmet, day spa, tudo cercado e com segurança 24 horas. Aquilo era mais que uma afronta, era uma sentença de morte para o modo de vida da nossa comunidade. Se aquele projeto fosse adiante, não seria apenas meu direito de caminhar na praia que estaria em jogo, mas toda a cultura local. No dia seguinte, recebi uma visita inesperada. O próprio Roberto, síndico em pessoa, bateu à minha porta às 10 da manhã. Estava sozinho, sem sua habitual escolta de seguranças, e parecia quase amigável. Dona Teresa, vim fazer uma proposta que pode interessar a senhora, ele disse, sem os óculos escuros pela primeira vez. Seus olhos eram pequenos e inquietos, como os de quem sempre está calculando alguma coisa. Ofereci um café, mais por hábito que por hospitalidade. Ele recusou, indo direto ao ponto. Nossos advogados confirmaram a validade dos seus documentos. A senhora realmente possui direitos sobre parte da praia, mas isso pode ser resolvido de forma amigável. Levantou uma maleta e tirou de dentro um documento. O Residencial Estrela do Mar está disposto a comprar sua propriedade. Estamos oferecendo 3 vezes o valor de mercado. Quando ele mencionou a quantia, quase engasguei com meu próprio café. Era dinheiro suficiente para comprar uma mansão na capital, viajar o mundo inteiro e ainda deixar uma herança considerável para meus netos. Em troca, ele continuou, a senhora assinaria um acordo de não divulgação e cessaria imediatamente qualquer ação contra o condomínio. Olhei para aquele papel, para todo aquele dinheiro que poderia ser meu com uma simples assinatura. Pensei em tudo que poderia fazer, nos problemas que poderia resolver. E o Festival do Camarão? E os barcos dos pescadores? E o acesso público à praia? Perguntei.
mesmo já sabendo a resposta. Ele deu de ombros como se falássemos de coisas insignificantes. O progresso tem seu preço, Dona Teresa. Aquela comunidade de pescadores está fadada a desaparecer de qualquer jeito. A senhora poderia pelo menos garantir seu futuro. Foi nesse momento que algo estalou dentro de mim. Esse homem não estava apenas tentando comprar um pedaço de terra. Estava querendo comprar minha consciência, minha história, minha comunidade. Roberto, falei calmamente, sabe qual é a diferença entre nós dois? Ele ergueu as sobrancelhas, curioso. Você vê essa praia como um investimento. Eu a vejo como um lar. Levantei-me, indicando que a conversa tinha terminado. Pode guardar seu dinheiro e suas propostas. Essa praia não está à venda. A expressão dele endureceu instantaneamente. O Roberto amigável desapareceu, dando lugar ao síndico que eu conhecia bem. A senhora vai se arrepender dessa decisão, ele disse, recolhendo seus papéis. Estamos preparados para lutar por via judicial e temos recursos para anos de processo. Sorri com uma tranquilidade que nem eu sabia que possuía. Que coincidência, meu filho. Eu também. O que Roberto não sabia, e que eu descobriria nos dias seguintes, é que eu tinha mais aliados do que imaginava. Assim que ele saiu, liguei para minha neta Júlia e contei sobre a proposta. Vovó, isso é tentativa de suborno. Podemos usar isso contra ele. Júlia me ajudou a encontrar um advogado especializado em direito ambiental e costeiro, Dr. Maurício I. Homem de meia idade com cabelos grisalhos e uma determinação que rivalizada com a minha. Ele aceitou o caso imediatamente, fascinado pela situação peculiar. Em 50 anos de carreira, nunca vi um caso em que uma pessoa física é proprietária, legítima de parte de uma praia. Ele comentou analisando meus documentos. Isso vai criar um precedente interessante. Com minhas economias, que não eram nem 1/10 do que o síndico tinha oferecido, mas eram fruto de uma vida honesta. Contratei o Dr. Maurício. Ele logo descobriu irregularidades no licenciamento do condomínio. Eles construíram em área de restinga sem os estudos ambientais adequados, ele explicou, mostrando mapas e documentos espalhados na minha mesa. E o projeto do spa que pretendem construir está em área de preservação permanente. Armados com essas informações, entramos com uma ação judicial contra o condomínio. O síndico, como prometido, contra-atacou com sua equipe de advogados caros. A batalha legal havia começado oficialmente. Enquanto os processos corriam lentamente nos tribunais, a vida na comunidade se transformava. Os pescadores, liderados por seu Nelson, começaram a estacionar seus barcos estrategicamente na areia, exatamente onde o spa seria construído. As rendeiras organizaram uma exposição permanente de seus trabalhos no caminho para a praia. Os comerciantes locais ofereciam descontos para quem viesse apoiar a praia pública. O síndico, por sua vez, intensificou suas táticas. As câmeras de segurança se multiplicaram, sempre voltadas para nossa área. Folhetos apareceram nas caixas de correio dos moradores locais, oferecendo oportunidades de realocação com benefícios exclusivos, uma maneira educada de dizer que queriam nos expulsar dali. Foi quando a natureza decidiu intervir na nossa disputa. Numa noite de outubro, uma tempestade tropical atingiu a costa com uma fúria que há anos não víamos. Chuva torrencial, ventos fortes e o mar invadindo a terra mais do que o normal. O muro alto construído pelo condomínio, que alterava o curso natural das dunas, teve um efeito catastrófico. Toda a água da chuva, impedida de escoar naturalmente para o mar, foi direcionada para as casas dos moradores antigos. Em poucas horas, estávamos todos com água pela cintura dentro de nossas próprias salas. Passei a noite no segundo andar da minha casa, observando móveis e lembranças boiando no primeiro pavimento. Pela janela, podia ver as luzes do condomínio, onde o sistema de drenagem especial mantinha tudo seco e protegido. A desigualdade nunca tinha sido tão evidente. Quando amanheceu e as águas começaram a baixar, a comunidade estava devastada. Mas algo inesperado aconteceu. Moradores do condomínio, incluindo Margarida e outros que nem conhecia, apareceram com roupas, comida e disposição para ajudar. Vimos o que aconteceu, disse um senhor de uns 70 anos, arregaçando as mangas para ajudar a tirar a lama da minha sala. Isso não está certo.
o condomínio claramente piorou a situação de vocês. Durante os dias de limpeza e reconstrução que se seguiram, as barreiras entre nós e eles começaram a se dissolver. Os novos moradores conheceram os antigos. Histórias foram compartilhadas. Amizades nasceram entre improvável. A tragédia tinha um lado humanizador inesperado. Foi durante esse período que encontrei, entre os itens danificados pela enchente, aquela caixa de madeira do Augusto. A água tinha entrado, molhando alguns documentos, mas preservando milagrosamente um envelope que eu não tinha aberto antes. Dentro, havia mais escrituras e um mapa detalhado. Levei tudo para o Dr. Maurício, que analisou perplexo aqueles novos documentos. Dona Teresa, ele disse após horas debruçado sobre os papéis, a senhora não é dona de 40% da praia como pensávamos. Meu coração afundou. Tudo tinha sido em vão? Ele sorriu com aquele brilho de quem traz notícias que vão mudar o jogo. A senhora é dona de 63% dela. E mais, alguns dos terrenos que o condomínio ocupa atualmente foram comprados irregularmente. Eles estavam registrados em nome do seu marido desde 1978. Aquilo mudava completamente a situação. Não estávamos apenas lutando para manter o acesso à praia, estávamos agora questionando a própria legitimidade de parte do condomínio. Quando essas informações vieram a público, o caos se instalou no residencial Estrela do Mar. Muitos moradores que haviam pago fortunas por seus apartamentos descobriram que seus imóveis estavam em situação irregular. Uma assembleia emergencial foi convocada. O síndico, visivelmente abalado, tentou acalmar os ânimos explicando que pequenas irregularidades poderiam ser resolvidas judicialmente. Foi quando Margarida, minha antiga colega de escola e agora informante, tomou a palavra. Pequenas irregularidades. Roberto, você nos garantiu que tudo estava 100% legal quando compramos. Agora descobrimos que estamos construídos parcialmente em terreno alheio, que a praia não é realmente privada e que seu projeto de spa seria em área protegida. Outros condôminos se juntaram às críticas. Perguntas sobre as taxas extras começaram a surgir. Questionamentos sobre o destino do dinheiro do condomínio. A revolta crescia a cada minuto. Ao final daquela reunião tumultuada, uma comissão de moradores foi formada para negociar diretamente comigo e com a comunidade local, passando por cima da autoridade do síndico. No dia seguinte, recebi em minha casa, reconstruída 5 representantes do condomínio, incluindo Margarida. Nenhum sinal do Roberto. Queremos propor um acordo, disse um senhor distinto que se apresentou como presidente da nova comissão. Mas não queremos comprar sua terra ou seus direitos. Queremos uma parceria. A proposta era surpreendente. Em vez de brigarmos pelo espaço, o condomínio ajudaria a financiar a preservação ambiental da área e a manutenção das tradições locais, em troca de melhorias na infraestrutura que beneficiariam a todos. O acesso à praia seria livre, mas organizado. O Festival do Camarão seria não apenas mantido, mas ampliado, se tornando um evento turístico que atrairia visitantes para a região. Estamos dispostos a admitir que o modelo inicial estava errado, explicou Margarida. Queremos fazer parte da comunidade, não destruí-la. Consultei os pescadores, as rendeiras, os comerciantes. A princípio havia desconfiança. Anos de antagonismo não se desfazem da noite para o dia. Mas a proposta parecia sincera e os benefícios eram evidentes para todos. Estávamos prestes a finalizar o acordo quando Roberto fez sua última jogada desesperada. Apareceu na prefeitura, alegando que meus documentos violavam o plano diretor municipal e que toda a negociação era ilegal. Foi quando o prefeito, ele próprio, filho de pescadores locais, interveio publicamente. Nenhum muro ou portão pode impedir o acesso ao que pertence a todos. A praia é um bem público por definição constitucional. Se a Dona Teresa detém direitos sobre parte dela, ela pode decidir como utilizá-los. E ela escolheu compartilhar, não restringir. Era o golpe final. Uma semana depois, em uma assembleia histórica realizada na antiga colônia de pescadores, o síndico foi destituído de seu cargo por votação dos próprios condôminos. Em seu lugar, uma gestão compartilhada. 3 representantes do condomínio e 2 da comunidade local
tomariam as decisões em conjunto. O portão que antes bloqueava, o acesso foi removido. Em seu lugar, construímos um portal aberto com uma placa simples: Praia Comunidade Bem-vindo. O projeto do spa de luxo foi substituído por um centro cultural, onde pescadores ensinam suas técnicas para crianças do condomínio e rendeiras. Oferecem oficinas para interessados. Hoje, quase um ano depois daquela primeira confrontação com o síndico, observo da varanda da minha casa a praia novamente livre. Vejo crianças do condomínio aprendendo com seu Nelson a identificar peixes e consertar redes. Vejo turistas comprando artesanato diretamente das rendeiras. Vejo o entardecer pintando o céu de laranja, exatamente como nos tempos em que Augusto e eu sentávamos juntos para admirar essa vista. O Festival do Camarão deste ano foi o mais concorrido em décadas. Barracas coloridas se estendiam por toda a praia. Música tocava até tarde. E visitantes de toda a região vieram celebrar conosco. Vi Roberto passando discretamente entre a multidão. Agora, apenas mais um morador, sem cargo ou autoridade especial. Nossos olhares se cruzaram por um momento e fiz questão de erguer meu copo de caipirinha em um brinde silencioso. Não comprei a praia para tê-la só para mim. Isso Augusto já sabia quando adquiriu aqueles terrenos há tantas décadas. Comprei para devolvê-la a todos. E nessa batalha, descobri que minha verdadeira herança não eram os papéis guardados no sótão, mas a coragem de defender o que é certo, mesmo quando todos dizem que é impossível. Agora, aos meus quase 68 anos, ainda faço minha caminhada matinal na areia. Às vezes sozinha, às vezes acompanhada por novos amigos do condomínio, às vezes cercada por crianças curiosas que me pedem para contar, mais uma vez, a história da vovó que comprou a praia. E eu conto, com todos os detalhes dramáticos e as reviradas surpreendentes. Porque algumas histórias merecem ser lembradas, não pela vitória em si, mas pelo que ela representa. A prova de que uma pessoa teimosa, quando está do lado certo, pode enfrentar muros, portões e síndicos prepotentes e vencer. Então, da próxima vez que alguém tentar te convencer de que você é pequena demais para lutar contra os poderosos, lembre-se de mim, uma senhora de 67 anos que decidiu não aceitar um não como resposta. Lembre-se que, às vezes, o impossível é apenas uma questão de perspectiva e que, em alguns casos, a melhor resposta para um portão fechado não é uma chave, é uma alavanca grande o suficiente para arrancar as dobradiças. E se você estiver passando pela nossa praia em algum desses dias, procure por mim. Estarei lá provavelmente com meu chapéu de palha fora de moda, sentindo a areia entre os dedos e celebrando cada pequena vitória que a vida nos oferece. Porque no final, não são os documentos ou as propriedades que definem nossa história. São as batalhas que escolhemos lutar e as pessoas por quem decidimos lutar. Essa foi a história de como um síndico metido bloqueou meu acesso à praia. E eu acabei comprando a praia inteira. Não para fechá-la, mas para abri-la novamente. Porque algumas coisas, como o mar, o céu e a liberdade, não deveriam ter dono. Deveriam pertencer a todos nós. Ah, e quanto ao Roberto? Ouvi dizer que ele conseguiu um novo emprego como síndico em um condomínio no interior, bem longe de qualquer praia. O que é provavelmente melhor para todos nós, especialmente para as praias.